sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmo não levantam nem um dedo para ajudá-los. Segura isso um pouquinho. Aí Jesus, nessa parte do texto, vou bem devagar, com muita calma, está entrando na questão do legalismo, que as pessoas querem fazer obras com a motivação errada, mesmo com base bíblica. Então, na verdade, interpretam mal o espírito da lei do sentido. E é isso que a maioria das igrejas da hipergraça pegam, porque interpretam mal a lei. Fala comigo, lei é Torá. Torá quer dizer ensinamento. Ensino, nada mais do que isso. Ah, Torá, é lindo falar hebraico, mas quer dizer ensino, ensinamento. Então eles pegam os ensinamentos com as motivações erradas. Como é que funciona isso? É como eu dar um presente com um interesse atrás disso. É como eu oferecer qualquer favor. Nós podemos ser legalistas a qualquer momento, inclusive não só nas nossas atitudes, mas também com a própria Bíblia e o exemplo do Senhor Jesus. Então, o legalismo é uma distorção das coisas boas que Deus ordena na sua palavra, tira o espírito da letra, e não deveria ser assim. A graça, na verdade, bíblica, a graça comum e a graça específica de Deus, que envolve a revelação geral e a exposição da Escritura juntas, ela traz o espírito que faz com a motivação correta. Então quer dizer que eu não adultero, não faço qualquer coisa? Não é só pelo fato de que eu não vá para o inferno. É porque eu sei que o inferno não tem Deus. E onde não tem Deus, não quero estar sem Ele. Compreende isso? Isso é o verdadeiro inferno, é a falta da presença de Deus. Beleza, entenderam aqui essa parte? Sabendo disso, olha só o livro de Lucas, muita atenção, vou bem devagar. Nesses pontos, Jesus está tratando o legalismo, né? Pessoas que usam até a lei de Deus, a instrução, o ensino, com a motivação errada. Muita gente dá dízimo errado, da caridade, tzedaká, justiça errada, que é o caso desses dias, que nós oramos e descobrimos que as pessoas não tinham a motivação correta para fazer algumas coisas no altar de Deus. Isso me deixou preocupado, porque as pessoas acham que vão receber alguma coisa por isso e não vão. Isso é o espírito do legalismo na igreja, tudo bem? Agora, num contexto, volta um pouquinho, no 11:24, lá atrás, 11:24. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Olha só, isso aqui não é o acho, é um fato. Você recebe a libertação pelo nome poderoso de Jesus, mediante o Santo Espírito de Deus. O que acontece? Aquela casta de demônios, ou seja, a espécie de demônios, não sei se vão de 1 até 8.000, não sei quantos mil, centenas deles, todos têm o mesmo pensamento. Qual é o mesmo pensamento? Voltar. Ou seja, todos nós que recebemos libertação, temos que ter uma certeza. Aquele inimigo vai querer te oprimir de volta. Quando fala ornada e ornamentada, simplesmente está falando mais cheio do Espírito. Como que eu posso ser cheio do Espírito? Reconhecendo que eu sou vazio. Como que eu reconheço que eu tenho vazio? Olhando para mim e Jesus. O quanto você parece com Jesus. Olhando nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos, nós imitamos Cristo. E Cristo nos mostra como ele relacionava com o Espírito. Nós vamos observar que o Espírito Santo ele traz convencimento. Ele nos leva para a palavra de Deus. Ele traz o fruto do Espírito na nossa vida. Amém? Ele nos leva a ler a palavra e uma vida, vamos dizer, controlada da carne. Quanto menos carnalidade, mais andamos no Espírito. Lembramos que a carne é oposta ao Espírito. Nesse sentido, o inimigo saiu. Eu tenho certeza que ele vai bater na porta. Mas ele bate na porta sozinho? Ele volta com 7 o quê? Maiores. Então digamos, vamos colocar um exemplo aqui. Que sai um demônio de vício de fumo
ou de bebida? Quem vai voltar 7 piores de fumo e de bebida? O cara usa free, é liberta, aí vem o cauto, o Marlboro, maconha, cocaína. Eu sei que vem 7 piores do que ele. Isso é uma certeza. Então nessa hora, pastor, você não pode pegar dormindo, você tem que vigiar, porque o diabo anda ao seu derredor. E este é o momento de vigiar. Tudo bem? O texto fala ainda no 24. Voltarei para minha casa de onde o quê? Saí. Olha o 25. Lê o 25, por favor. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então Vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entra e passa a viver ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que? O primeiro. Então, aí, quando acontece o processo de libertação, tem que ter visita pastoral, não pode faltar culto. Que pastor chato, a pessoa não vem no culto. Se você não vem aqui, você está suscetível a outro lugar. Porque aqui tem irmãos e os dons para usar na sua vida da igreja, para que ele possa ajudar. Isso acontece principalmente agora que nós vamos mexer com libertação de crianças. É necessário muito esse entendimento aqui para frente, porque anota aí, tudo que sai do pai sai da mãe. Tudo que sai da mãe sai de quem? Do filho. Então, para ter uma boa libertação suscetível no filho, o pai tem que fazer o quê? A esposa no marido. Como assim, pastor? É necessário, igual falou o nosso querido Abraham Lincoln, se você tem 1 hora para cortar lenha, ele gasta 45 minutos afiando o machado. Precisa ter esse pensamento em libertação. Libertação é inteligência, é tática, é prudência. Às vezes um golpe só ganha a batalha toda. Às vezes você resolve uma coisa que você nem imaginia que é aquele lugar. Mas uma coisa eu te falo, segundo princípio. As moscas vão aonde tem o quê? Sujeira. Você tem que ir atrás daquela sujeira. Se você não eliminar a sujeira, tira a mosca. Você pode espantar mosco tanto que você quiser. Se você não estiver disposto a retirar aquilo, é melhor deixar aquelas moscas lá. Então, aqui, por isso que nós trabalhamos naquela aula Isaías 61, que nós pregamos as boas novas aos quebrantados de... A pessoa tem... Não, ela tem que só querer. Ela tem que o quê? Ela não tem que reconhecer que ela precisa. Ela tem que o quê? Querer verdadeiramente. Porque se ela não quiser, ela não pode entrar no processo que nós usamos aqui na igreja de quê? Teshu, que é arrependimento, todos os dias, observando a sua vida, o seu coração, quais são as leis de Deus que você aplica para você, sempre olhando para si mesmo. É o que eu falo aqui, um verdadeiro cristão, ele cobra mais de si mesmo do que dos outros. Ele é mais duro consigo do que com os outros. É questão de olhar mais para si mesmo, né? Então, o que o contexto está te falando aqui? Por que eu estou dando esse passeio em libertação? Porque nós aqui temos qual é o princípio? Nós trabalhamos o quê? Todo mundo que chega aqui, as etiquetas o quê? Espirituais. Tem que saber? Tem. Todo mundo sabe? Qual é o próximo das etiquetas? As armas o quê? E a sala das? O que mais? Terceiro ponto que nós trabalhamos. Techuvá entra também. Então olha só, etiquetas, sala das armas, techuvá. Quarto ponto que nós trabalhamos. Hã? Qual é o quarto? Isso nós desenvolvemos os 4 níveis. Vamos recordar. Físico, espiritual, psicológico e financeiro. Se não envolver os 4, você não se envolve completamente. Eu posso até analisar os resultados. Quando você vai mexer com a pessoa, você vê que ela falhou num desses 4 níveis. Tem que ter. E o último, nós trabalhamos o quê? O cordeiro. Quando a pessoa está madura aqui dentro, ela entende que crente tem demônios, como hoje. Sabe que herdou maldições, herdou demônios, né?
sabe pelo aquilo que praticou lá no mundo, ela vai desenvolvendo aqui dentro, ela vai tendo entendimento, ela vai tendo confronto com o mundo espiritual, ele fica visível para essa pessoa mais do que o natural. A pessoa consegue ver essa necessidade do reconhecimento do Evangelho. Sabendo disso, o texto vai te falar, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou disso. Bem-aventurada aquela que o seis que te amamentou, porém respondeu, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aqui guardam. As que guardam, que obedecem. Essa palavra guardam aqui, vocês podem anotar, é pulasso, é vigiar, manter em vigília, manter o olhar sobre aquilo. Por quê? Isso é quem faz o quê? Techuvá. Manter os olhos em vigia dos mandamentos de Deus. Então, a orientação do Senhor Jesus. Só que agora nós vamos entender, porque presta atenção aqui para não desfocar, porque depois vai ter problema. Jesus está falando que o inimigo sai, ele traz depois o quê? De onde ele tirou isso? Alguns aqui já sabem, mas nós vamos ministrar por causa do curso. De onde ele tirou isso? Está na Bíblia? Tem que estar na Bíblia. Porque ele cresceu como judeu, ele cresceu sendo ministrado, ele fez o Bat Mitzvah dele, ele teve aquele o entendimento, ele decorou, teve a tradução, ele teve todo o processo. E onde está isso na Bíblia? Vamos começar a ver aqui a problemática, vamos levantar? Por favor, livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 17. Vamos lá primeiro, Levíticos 26, o capítulo, versículo 17. Levíticos capítulo 26, versículo 17. O que está falando para nós aí? O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Então vamos aplicar aqui um princípio de hermenêutica. Fala comigo assim, tudo o que aconteceu com Israel no natural acontece com a igreja no espiritual. Então vamos fazer junto para ser mais fácil? Voltar-me-ei contra vós. Quem está falando que vai se voltar contra? Deus. E sereis feridos diante dos vossos inimigos. Que inimigos são esses? Demônios. Então Deus se usou contra Israel de pessoas. Mas o que tinha atrás dessas pessoas? No texto não fica claro, mas Jesus lá na frente te explica que existe uma batalha espiritual. Os apóstolos vão te falar que existe uma batalha espiritual. Então a vantagem de eu ter o Novo Testamento é eu poder olhar para trás, ver tudo aquilo que relaciona com Cristo. Lembra que eu te falei que quando Jesus veio, presta atenção, quando Jesus veio, ele trouxe 3 realidades com a vinda dele. Lembra? O Espírito Santo foi visível, a voz do Deus Pai. Deus Pai é carne ou é Espírito? A Bíblia fala que Deus é o quê? Espírito. O Espírito Santo é carne ou é Espírito? Os anjos é Espírito ou o quê? Demônio é Espírito ou o quê? 4 realidades trazidas por Jesus, 4 níveis, 4 condições reveladas no ministério de Jesus, reforçando a questão da espiritualidade. Seja tanto com a paternidade, com Deus, a natureza dele, a pessoa do Espírito em nós, os espíritos ministradores que são os anjos, quanto os espíritos que nos atrapalham, os demônios, faz parte do ministério e da vinda de Jesus. Então, com essa propriedade lá no Novo Testamento, tendo essa revelação, eu posso olhar para Levíticos 26, 17, falar que voltar-me-ei contra vós. Como que Deus se volta contra mim, se ele é Espírito? Como um Deus se volta com mim como Espírito? Eu vou melhorar a mente. No começo em Gênesis, Deus disse todas as coisas, ela aconteceu. Sim ou não? Sim. Então, Deus sendo Espírito controla toda a materialidade, toda a espiritualidade criada por ele, pelo que ele disse. Então, Deus será contra nós pelo que ele fala. E onde está pelo que ele fala? Está na onde? Na sua palavra. Ou seja, os seus mandamentos.
sabendo que ele está contra nós pelo que ele escreve, também o que ele diz que lhe é a favor, também está escrito aonde? Na sua palavra. Claro até aqui? Tudo bem? Ele continua, feridos diante dos vossos inimigos. Não basta ter inimigos, nós seríamos o quê? Feridos. Depois, aborrecidos. Essa palavra aborrecer, san, quer dizer odiado. Uau! Eu vou ser machucado, maltratado e odiado. Eu vou ser o quê? Desprezado, ridicularizado, humilhado, passar situações vergonhosas. Por quê? Simplesmente porque Deus está contra mim. O Deus que disse todas as coisas. E como eu sei que Deus está contra mim? Quando eu estou contra a sua palavra, porque tudo ele disse e ele criou. Ele falou na sua palavra. Sabendo disso, eu tenho que buscar reverter essas coisas. Onde eu reverto? Por favor, rapidamente só, Deuteronômio 37, depois volta para o 26. Deuteronômio 37. E lê alto para nós. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês... Só os 7? Só. Então, olha só. Eu posso reverter as maldições? Sim. A Bíblia está falando, Deuteronômio 37, que eu posso reverter maldições. O que na verdade então são maldições? É aquilo que eu e minha família deixou de praticar da palavra de Deus, que fez com que aquilo que ele disse viria sobre mim, porque ele já falou, e eu estou sofrendo hoje, passando eu e minha família. É possível reverter? Sim. Fala, eu tenho o sangue de Jesus, Jesus morreu por mim, eu tenho a graça do Senhor verdadeira, ok? E o Santo Espírito. 4 coisas que vão me ajudar. Tendo isso, vamos voltar lá para, por favor, Levíticos 26, 17. Voltar-me-ei contra vós outros, serei feridos diante dos vossos inimigos. A Senhor se irão de vós e fugireis se ninguém vos perseguir. Ser Senhor, aqui, radar. Radar, fala radar. É uma das coisas que o homem perdeu no Éden por ter pecado contra Deus. Perdeu 10 coisas. Perdeu 10 emanações. Perdeu Deker, coroa. Perdeu radar, kabash, semik, ra. Perdeu Hokmah. Perdeu binar. São palavras hebraicas o quê? Julgamento, sabedoria, riqueza, prosperidade, força, inteligência para vencer. E também essa legalização. Fala legalização. Fala ter domínio. Fala governar. Então, se Deus te tira isso através da sua palavra, depende de você para que seja tirado, porque ele disse, da sua obediência, da sua família. Tá aí o porquê uns têm domínio e outros não. Porque alguns ganham bem, muitas das vezes, não todas, não é tudo, mas significa que em parte sim. E isso gera uma submissão a um domínio de quem tem o radar. Ok? Essa palavrinha em hebraico é muito importante porque fomos expulsos do Éden, perdemos o domínio sobre os animais, sobre tudo aquilo no nosso meio. Quando você vai adquirindo isso aqui de volta em Deus, quebrando as suas maldições, Deus vai te dando mais domínio, posse sobre as coisas. Você vai avançando em tudo aquilo que Deus tem para você. Então, por que é importante quebrar as maldições? Eu lembro que quando eu comecei a quebrar as maldições, eu não tinha estudado. Hoje, eu trouxe até ali minha pasta com os cursos. E você vai avançando em áreas, porque você vai quebrando as maldições em Cristo Jesus. Tudo bem? Ponto da aula mais sério. Muita atenção agora. Muita atenção. Versículo 21, por favor. Levíticos capítulo 26, versículo 21, por favor. Quem lê para nós? Levíticos capítulo 26, versículo 21, por favor. Quem lê? Se continuares se opondo a mim e recusarem
7 vezes mais, conforme os seus pecados. Fala comigo, chamar. 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 É ouvir em hebraico. Por exemplo, falar assim, Shema Israel Adonai Elohim. Escuta o Senhor, teu Deus, ele é o teu Deus. Escuta. Mas esse escutar não é de escutar só por barulho, é o escutar que obedece. Então, quando eu faço chamar, falo assim, chamar, Senhor, me escuta, faz o que a tua palavra fala o bem, me escuta para fazer o bem, que a tua palavra intermedia por mim. Porque como eu posso orar a Deus pedindo alguma coisa que é fora da sua palavra? Como que eu posso orar alguma coisa que ele promete castigar em vez de abençoar? Ele vai ouvir, ele vai te ouvir, mas ele vai ouvir você com base na sua palavra. Por isso que Jesus, Yeshua, é a Torá viva. Então, se eu peço o Senhor para me ouvir, eu tenho que estar o quê? Base o quê? Bíblica. Não adianta pedir nada com que aquilo que o Senhor não coopera e não coloca de acordo com a sua palavra. Sabendo disso, isso é tão importante para quebrar maldições. Escute. O Senhor fala aqui que ele vai ouvir, mas ele vai obedecer o quê? O que ele falou que ele faria, bem ou mal, bênção ou maldição, é o que ele vai fazer. Então, já que ele vai fazer isso, lê o restante. E andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes o quê? Ouvir. Ou seja, obedecer o que eu já falei, trarei sobre vós o quê? Pragas 7 vezes mais. Segundo o quê? Seus pecados. Esses pecados aí, eu já falei isso. Nós temos 8 palavras no básico, no hebraico, para pecados. Essa palavra aí é ratar, é pecado pecaminoso ou oferta pelo pecado. É uma condição que exige purificação cerimonial. Uau! Quer dizer o quê? Porque enviarei para o meio de vós feras do campo, e ele vai falando, só aumentando as condições, cada vez 7 vezes mais. Sabe o que isso quer dizer para mim? Se eu não escutar no sentido de obedecer, não é só escutar por ouvir, é escutar, entrou aqui, não sai de lá, escuta e desce para cá. O Senhor vai fazer com que eu acerte com consequências duras e terríveis que hoje você vê no mundo por falta de obediência a Deus. Pragas, morte, extermínio e sabe lá mais o que está previsto porque nós não ouvimos para obedecer. Sabendo disso, olha o versículo 24, por favor. E também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei. Já não bastava Deus indiretamente agir através das coisas criadas, tantas espirituais quanto naturais. Quais são as espirituais criadas? Deus é espírito, lembra? Os anjos são o quê? Espíritos. Demônios são o quê? Aí eu te pergunto, alguém vai e desobedece a Deus, não ouve no sentido de obedecer, mas ouve no sentido de desobedecer. Aí ele está no primeiro nível. 7 coisas vão acontecer com ele. Certo? Eu não sei se Deus usou demônio ou anjo para fazer isso. Mas eu sei que tudo é espiritual e ele pode usar o que ele quiser. Nesse sentido, faz diferença se Deus usa o demônio ou os anjos? Me responde aí, por favor. Faz diferença? E para mim faz. Eu vou falar por quê. Toda vez que eu vi Deus corrigir com anjos, a catástrofe, gente, morre muito mais. Morre 100 mil, 150 mil, 200 mil pessoas. As pessoas acham que só demônios fazem coisas ruins. Engano seu. Nesse momento é hora de eu pensar que demônios é até uma maneira leve de Deus nos corrigir. Então é nesse momento que eu passo a ver amor e misericórdia de Deus, porque você imagina, cidadão, se por causa de tudo aquilo que você desobedeceu, Deus manda Miguel lá na tua casa.
Eu quero ver qual é o exército brasileiro. Eu quero ver quem é da aeronáutica. Eu quero ver quem é o macho que vai parar na frente e falar para Miguel, aqui você não entra. Você já imaginou? Você entendeu isso? É misericordioso Deus então permitir possessão demoníaca. É amoroso Deus permitir reinos e castas. Porque são seres que, ainda no nome de Jesus, no sangue de Jesus e na sua palavra, fica bem mais fácil de evitar do que antes. Eu vou dar um exemplo aqui. Davi pecou contra o Senhor, levantou um censo. A Bíblia fala que Satanás e o anjo do Senhor desceu, feriu mais de 50 mil judeus num dia, morreu. Você está ouvindo isso? A Bíblia conta que na época dos profetas Elias e Eliseus, aqueles 4 leprosos, desceu um anjo e espantou todos os assírios, todos que tinha ali. Anjo, quando vem, é muito pior do que demônio. Então, nessa aula de hoje, eu quero te explicar que Deus, como Pai dos Espíritos, fala em Hebreus, presta atenção, ele se utiliza de tudo aquilo que é espiritual da sua natureza, e por detrás desses eventos espirituais, ele controla no prólogo pessoas, animais, coisas, objetos e lugares. Deus é o detentor soberano do domínio dos animais, da natureza, do cosmos e do espiritual. E do domínio humano. Não é misericordioso saber que Deus usa demônios agora? Sim ou não? Eu posso imaginar o irmão. Sai daqui no nome de Jesus. O anjo olhando assim. Eu sair no nome de Jesus? Foi que me mandou. Você esqueceu. Isso aí não me pega não. Só vai arrancando a espada devagarzinho, se pegando fogo. E o olho dele brilhando mais. Irmãos. Aí você fala, Deus, cadê meus demônios? Cadê meus demônios? Cadê meus demônios? Cadê? Vem em mim, vem em mim, vem em mim. Não, troca. Vou te dar um exemplo. Você quer apanhar pelo seu pai ou pela sua mãe? Eu, quando eu ia apanhar, queria pelo chinelo da minha mãe. Porque um tapa do meu pai é o seguinte. Escolhe o anjo ou o demônio. Você vai entender. Apanhar do pai é muito pior, não é? Sim ou não? Dói muito mais. É pesado ou não é? Então, escolhe os demônios. Não que as mães são demônios, entendeu, né? É melhor, irmão. É melhor. Sabe por que eu estou comentando isso aqui? Eu vou fechar. Muita gente vê a possessão demoníaca como algo que não envolve o amor de Deus. Pelo contrário, é muito amoroso da parte dele. Criar seres, porque se ele mesmo fosse lidar com isso, nós seríamos destruídos. E ainda até os seus santos anjos, se fossem lidar com o nosso pecado, como eles estão no estado de conservação, puros e santos e merecedores, é constrangedor, eu acho que tanto para eles quanto para nós, se eles fossem agir com justiça. Eu quero aqui fechar esse exemplo no exemplo que quantos anjos visitou Sodoma e Gomorra e a cidade vizinha? Quantos? 3 anjos só. 3 foi suficiente. Mesmo assim, nós não podemos avaliar. E no texto que fala a discussão de Deus com Abraão, fala assim, se porventura não tivesse 50 justos, vai descendo, 50 justos, até que chega quantos justos? 10. Depois, quantos justos chega? Lá em Gênesis, 10 justos, o Senhor não destruiria aquele lugar. E o Senhor manda 3 anjos, todo mundo sabe que ele chega na cidade, eles eram tão bonitos, tão atrativos, que o pessoal queria, ter relação com eles. E eles pegam Ló, saem correndo, aquela coisa tirando ele. Aquela mulher olha para trás, todo mundo sabe, vira uma estátua de sal. E cai o quê? De cima? Fogo e enxofre. Naquela área, pesquisa a antropologia bíblica, a arqueologia descobriu bolas de enxofre naquela região. Destruiu 5 cidades em volta a mais. Você tem ideia aqui que é cair uma bola de enxofre em cima de você? Você imagina, cai assim, sai queimando por dentro, comendo assim. 3 anjos, eu não sei quem,
Um foi, o outro ficou, fez essa brincadeirinha aí. Irmãos, vamos glorificar a Deus por criar coisas ruins para tratar aquilo que é péssimo em nós. Uma frase, quem quiser anotar: Deus usa as coisas que Ele odeia para corrigir aquilo que Ele ama. Deus usa aquilo que Ele odeia. Deus odeia demônios, mas para corrigir aquilo que Ele ama, que somos nós. Ainda no texto 24, 28, por favor. Levíticos 26 e 28. Eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigar. Eu falei que Deus castiga. Na igreja Deus usa admoestação e exortação. Exortação é animar a pessoa. Vamos, você consegue sair do pecado. Aí admoestar, se você cair, você vai perder alguma coisa, até mesmo o mais importante, a presença do Senhor. Castigo é a palavra yakar, quer dizer disciplinar. Então Deus castiga, corrige o quê? Ou seja, juntando tudo, disciplina. Deus te adestra, né? Então, Deus, quando Ele trata diretamente, Ele disciplina, castiga, corrige. Quando Ele usa profetas, pastores na igreja, eu falei isso numa aula nossa, Ele o que? Exorta, você vai ver isso muito no ensino paulino e no ensino dos apóstolos, dos profetas. Tudo bem? Vamos voltar nesse versículo aí, no versículo 28. Serei contrário a vós outros e castigarei o quê? 7 vezes mais por causa dos vossos o quê? Dos vossos o quê? De novo, a mesma palavra, ratar. A culpa pelo pecado com punição. Então não é qualquer pecado, é no momento que a pessoa pecou, está quase na iniquidade, mas vem o quê? Houve um julgamento de Deus por causa disso. Porque Deus já vinha falando através da sua palavra. Se você leu ou não leu, mas já está lá, Deus já vinha falando através da sua palavra, Ele deixou. Então, sabendo disso, vamos abrir lá agora em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Por gentileza. Mateus capítulo 12. Versículo 43. 12:43. Acharam? O que fala aí? Olha só. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por o quê? Lugares o quê? Procurando o quê? Repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa onde saí. E tendo voltado, encontra vazia e varrida ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 o quê? Espíritos. Esses 7 espíritos. Jesus está falando para o povo judeu, sim ou não? Nesse momento, Jesus estava explicando Levíticos capítulo 26 para eles. Por isso eles não assustaram com nada. Porque o pai do pai deles já explicava que Deus era contra eles. Se Deus era contra eles, Deus é o quê? Espíritos. Então o judeu tinha na cabeça dele que Deus, sendo espírito, mandava 7 espíritos o quê? Piores. Mas mandava que tipo de espírito? Demônio ou anjo? E aí que Jesus vai explicar no Novo Testamento que era por demônios e não anjos. Até então os judeus ficaram na incógnita de saber que tipo de espírito era. E você tem o privilégio de saber que Deus usa demônios, aquilo que Ele odeia, para corrigir aquilo que Ele ama. Até neste momento do ensino de Jesus, que ficou registrado nos evangelhos, não sabia nada, nem da paternidade do diabo, que ele veio de cima, que 1/3 dos anjos caíram, que houve um enganador que enganou seres celestiais de alta compreensão e inteligência. Não se sabia que tinham sido criados Shidim, fala Shidim, que é demônios em hebraico, e toda essa hierarquia, toda essa guerra espiritual nesse prólogo, que vai ficar mais clara ainda no livro de Apocalipse, quando Jesus se torna o corpo perfeito entre a matéria e o espírito e sobe para o céu com os anjos. E lá do céu ele vai explicar para nós aqui, através do profeta João. Então, neste momento,
Assim como nós lemos lá em Lucas capítulo 11, versículo 24, e aqui em Mateus capítulo 12, 47, cada vez vai ficando o quê? 7 vezes piores. 7, não é 7 mais 7 não, é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é o quê? 49 vezes 7, vamos lá. 49 vezes 7? Ué, faz a conta aí. Depois vezes 7, vezes 7, vezes 7. Vamos lá? Só para brincar um pouquinho. 7 vezes 7. 7 vezes 7. 49. 49 vezes 7. Depois vezes 7. 2.400. Vezes 7. 16.807. Vezes 7. 117.649. Vezes 7. 823.543. Por incrível que pareça, próximo de 1 milhão para 2 milhões era a média de um reino ou de um povo naquela época. Se isso presta atenção, se essa conta chega na proximidade de um reino, lembra que eu falei que tudo aquilo que aconteceu com eles no natural acontecia no espiritual? Hoje um reino de demônios dentro de uma pessoa, em média, só multiplica mais uma vezinha isso aí. Então vamos lá, só para não perder. 7 vezes 7, 49. Vezes 7. 343. Vezes 7. 2.401. Vezes 7. 16.807. Vezes 7. 117.600. Última. Vezes 7. 823.543. Essa média, eu não estou falando biblicamente, eu estou falando por experiência e aplicando a regra de hermenêutica, não diretamente. Uma média de um povo, um reino naquela época, era quase 1 milhão. O povo judeu tinha no máximo 2 milhões de pessoas quando saiu do Egito, presta atenção. Com base nessa média de 1 milhão para 2 milhões de um reino que Deus considerou constituído, é a média de demônios hoje que a gente acha dentro de um reino, dentro de uma pessoa. E tá aí eu te provando como é ter um reino. Ok? Você não vai ver ninguém te ensinar isso. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a escola do Evangelho completa, Full Gospel Ministry from United States for também, lá no Stanton. É aí que a gente descobre essas verdades. Entenderam de onde vem? Sim. Bom, não, Wesley? Entender? Sabendo de onde vem, né? Beleza? Sabendo disso, esse 7 que vai por 7, Jesus está falando assim, ó. Ih, quantas vezes vocês já foram deportados? Quantas vezes entrou isso? É tanta desgraça, tanto problema. Ih, aí Jesus explica, não, era demônio, vocês tudo para trás, judeusada. Vai começar a sair agora. E manifestava com ele. Onde ele pregava, aí sempre ele mandava de 2 em? Quantos textos vai falar que ele ia de pregar o evangelho a toda criatura, o quê? Fazendo sinais, batizando, o quê? Curando os enfermos, expulsando os demônios. Tinha demônio demais que já tinha entrado nessas gerações. Estava cumprindo, porque Deus era contra eles. De que maneira? Amava eles, mas usava os demônios como instrumento de correção. Aleluia. Ficou claro assim. Vamos encerrar essa parte. Eu vou entrar para outra.